Muito boa noite, senhoras e senhores. É um grande prazer abrir o segundo dia desse seminário. Eu gostaria de fazer uma reflexão antes. Ontem, depois que nós terminamos a programação, os que ficaram perceberam algo lindo. Os surdos conversando em Libras e ficaram enquanto ficou aberta a sala virtual. Nós até deixamos ela aberta um pouco mais porque estava muito bonito. Então eu gostaria de iniciar com um poema de uma pessoa surda, e ela escreveu, o nome dessa pessoa é Willard Madsen. Ele é escritor e surdo. Obviamente que ele escreveu o português, é um pouco diferente do que seria uma tradução literal em sinais. Mas ele disse assim: como é ouvir uma mão? Você precisa ser surdo para entender. O que é ser uma pequena criança na escola, numa sala sem som, com um professor que fala, e então quando ele vem perto de você, ele espera que você saiba o que ele disse. Você precisa ser surdo para entender. Ou o professor que pensa que, para tornar inteligente, você deve primeiro aprender como falar sua voz assim, colocando as mãos no seu rosto por horas e horas, sem paciência ou fim, até sair algo indistinto, assemelhado ao som. Você precisa ser surdo para entender. Como é ser curioso na ânsia por conhecimento próprio, com o desejo interno que está em chamas, e você pede a um irmão, irmã e amigo ajuda, que respondendo lhe diz: não importa, você precisa ser surdo para entender. Como é estar de castigo num canto, embora não tenha feito realmente nada errado, a não ser tentar fazer uso das mãos para comunicar a um colega silencioso um pensamento que vem de repente à sua mente, você precisa ser surdo para entender. Como é ter alguém a gritar pensando que você irá ajudá-lo a ouvir? Ou não entender as palavras de um amigo que está tentando tornar a piada mais clara e você não pega o fio da meada porque ele falhou? Você precisa ser surdo para entender. Como é estar na estrada da vida e encontrar com um estranho que abre a sua boca e fala alto uma frase a passos rápidos, e você não pode entendê-lo e olhar no seu rosto porque é difícil e você não o acompanha. Você precisa ser surdo para entender. Como é compreender alguns dados ligeiros que descrevem a cena e fazem você sorrir e sentir-se sereno com as palavras faladas de mão em movimento, que torna você parte desse mundo tão amplo. Faça-me sentir igual a você. Essas palavras realmente expressam muito a necessidade que nós temos de entender uma pessoa surda. Ela realmente, a primeira vez que eu tentei conversar com alguém surdo em Libras, eu estava começando a aprender Libras, eu me senti envergonhado, porque é eu que deveria saber comunicar com ela. Então aqui fica uma reflexão. Aproveite a quarentena e estude Libras. Aí você talvez entenderá mais uma pessoa surda.